Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a ressurreição de Lázaro. Deus tem me revelado muita coisa sobre esse assunto e queria compartilhar com vocês. Então, queria ler com vocês João, capítulo 11, versículo 1 até 4, que fala assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Então a gente vê aqui uma fé muito grande de Marta e Maria. Ele manda chamar Jesus, achando que ele podia ser a solução do problema delas, né, da enfermidade do irmão delas. Né? Eles citaram um certo tipo de fé, mandaram ele a chamar. E quando chegaram lá, né, Jesus ouviu o que estava acontecendo e falou: não vou, porque essa enfermidade não é para a morte. Por que ele não foi, né? Foi para a maldade? Por que ele não foi a visitar o Lázaro, sabendo que podia ajudar ele? Imagine você ter um amigo, né? Um amigo de verdade. Ele está passando mal, você sabe que você pode ajudar ele de qualquer forma a ficar melhor nesse caso, e você não vai. Porque ele obedeceu ao Pai. Ele sempre obedeceu ao Pai, até a morte de cruz. Então, como Jesus obedeceu ao Pai, a gente tem que obedecer aqui, a voz do Espírito Santo. Vai ter vezes que ele vai falar que é para ir para ajudar alguém, vai ter vezes que não é para ir. Né? Os seguidores de Cristo eles têm que escutar a voz do Espírito Santo e obedecer a ele. Como Jesus obedeceu ao Pai. Mas como ouvir a voz do Espírito Santo? Eu tenho feito um vídeo sobre isso, como Deus se comunica conosco, né? Dê uma olhada lá. O Espírito Santo está o tempo todo esperando que a gente se comunique com ele. Então, dê uma olhada lá, que vai dar resultado como deu na minha vida, deu na vida de outras pessoas também. Então, Jesus falou: não vou. Essa enfermidade não é para a morte. Aqui traz à tona o que também? Que tem enfermidade que Deus permite na nossa vida, que é só pela glória dele. Porque ele vai ser curado e a glória dele, né, por causa do milagre da cura, né, vai ser glorificado mais ainda. Eu tenho visto aqui no Brasil muitas coisas acontecerem desse tipo, eu vi pessoas ser curadas de câncer, tenho feito um vídeo também sobre doenças incuráveis, mas vou falar mais sobre esse assunto mais na frente também, porque é um assunto muito importante e delicado também. Né? Então, tem doenças que são pela glória de Deus. Ele já sabia que ele ia ressuscitar ele. Então, ele escolheu, mesmo sabendo que ele ia morrer, e as pessoas iam sofrer, obedecer a voz de Deus, que falou: não vai, não é para ir. Né? Então, tem 4 pessoas na Bíblia que os evangelistas falam explicitamente que Jesus amava, né? Mas é claro que ele amava o mundo todo, ele morreu para salvar o mundo. Né? E são Marta, Maria, Lázaro e João, né? O discípulo que fala em João que tanto amava, Jesus tanto amava. Então, imagine, né? A importância dessa amizade, desse amor para essas pessoas no específico. E queria complementar a ressurreição de Lázaro lendo mais um versículo que está sempre em João capítulo 11, de versículo 41 até 44, que fala assim: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Né? Aqui a gente vê a comunicação que Jesus tinha com o Pai, né? E agradeceu ele para ter ouvido, porque a verdade é que a vontade de Deus sempre é soberana, em tudo. Então, Jesus falou com o Pai, né? O Pai falou: pode fazer isso. Eles estão na fé completa no Pai, né? Que a fé de Jesus é no Pai. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz, para nós. Isso, nós temos que repor a nossa fé nisso. Né? A gente vê que o Pai escutou e Lázaro saiu para fora. Esse é o último milagre que se fala em João, no Evangelho de João. Né? Mas por que também se fez esse último milagre? Né? Porque esse milagre simbolizava a morte dele, a ressurreição que ele ia ter daí a pouco, dele mesmo, de Jesus, que ia morrer, ia ser crucificado, ia ressuscitar, né, no terceiro dia. Então isso que Deus tem me revelado, né? Tudo vem pela fé, né? Claro,
A cura vem pela fé, e a gente exercitar a nossa fé em Cristo, naquilo que o Senhor fez na cruz. Mas também isso traz à tona o quê? A obediência que a gente tem que ter pelo Espírito Santo, a gente tem que obedecer ao Espírito Santo. Próprio como Jesus obedeceu a Deus, que falou, não vai, mesmo morrendo você não vai, e ele obedeceu. Né? Então, é muito forte falar isso, mas quem é um seguidor de Cristo, que tem intimidade com Deus, quem escuta a voz de Deus, tem que obedecer a voz do Espírito Santo acima de tudo. Vai ter renúncia, vai ter momentos difíceis, mas a gente tem que obedecer a voz do Espírito sempre. Isso porque Deus quis, né, que quando a pessoa tem uma fé, tudo vem pela fé. Né? Teve só 3 milagres que Jesus fez que não foram movidos pela fé, né? Porque sempre alguém estava a fé da pessoa que estava doente, ou que estava endemoniado, ou era o pai, ou era irmãos, né? Sempre teve uma manifestação de fé, porque tudo vem pela fé. Né? Então, nesse caso, foi Marta e Maria, né? Porque Marta e Maria, além de ter mandado a primeira vez Jesus Cristo chamar, né? Falando que Lázaro estava enfermo, Jesus fala, né? Quando encontra com ele, fala, mas se você tivesse vindo aqui antes, ele não teria morrido. Mas se eu sei que qualquer coisa você é seu pai, ele te considerar. Porque você é o Cristo, o Filho de Deus. Então, eles registraram mais uma vez a fé delas para que acontecesse o milagre. O milagroso, o milagre que depois aconteceu. Então, tudo tem que ser pela fé. Né? Só 3 vezes na Bíblia tem relatos que pessoas não exercitaram a fé dela, né, e foram curadas. Né? E foram a viúva de Naim, Jesus Cristo estava passando para lá, né, viu na cama, né, a pessoa morta e curou. O cara da mão mirrada, né, na sinagoga, que ele também não estava pedindo para cura. Jesus Cristo fez isso, curou também para desafiar a liderança. Né, e o paralítico do tanque de Betesda também, que não exercitou fé nenhuma, mas foi escolhido, era escolhido por Deus, porque a glória de Deus fosse manifestada, né. Então ele foi curado também, ninguém exercitou fé nesse caso. E a gente vê também em Atos, né, quando Pedro e João tá perto do Templo Formoso, tem aquele coxo lá na frente do Templo Formoso, ele queria dinheiro, não queria a cura, ele recebeu muito mais. Né? Esses 4 relatos falam de pessoas que foram curadas sem exercitar a fé. Mas o restante, sempre alguém exercitou a fé. Então tudo vem pela fé. Essa é a verdade, que tudo vem pela fé. A fé mostra quanto a gente confia em Jesus, no Pai, no caso, e a gente nele, no Jesus Cristo, e no sacrifício da cruz. Então é isso que Deus tem me revelado. Né? Mas a coisa mais principal de tudo isso, seja obediente ao Espírito Santo. Né? Eu já tenho ajudado pessoas que não era para ajudar, e acabei entrando nos problemas dessas pessoas para ter deixado do lado a voz do Espírito Santo. Né? Então não faça isso não. Sempre obedeça a voz do Espírito Santo. Isso que Deus tem me revelado. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Escreva nos comentários o que você acha. Um abraço a todos. Até a próxima.